a nossa espiritualidade e nos aproximamos do céu. O sacerdote é só alguém que orienta, que estimula, mas a força Encontro com Maria. Nosso compromisso diário com Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Boa tarde a você, meu irmão, boa tarde a você, minha irmã, que acompanha a Rede Imaculada de Comunicação com grande alegria. Estamos chegando até você, onde quer que você esteja, né, levando este programa tão bonito que faz parte, né, de cada um de nós, que é o Encontro com Maria, um momento de quê? De devoção à Mãe de Deus, um momento de conhecimento das virtudes de Nossa Senhora, mas tudo isso tem um propósito, né? Nós conhecemos para melhor amá-la e nós conhecemos também essas virtudes para buscar imitá-la no nosso dia a dia. Tá vendo que coisa bonita? Então vamos juntos na tarde desta quinta-feira aqui no programa Encontro com Maria. Quero mandar um abraço especial a toda a nossa equipe que está trabalhando aqui por trás das câmeras e dos microfones, né? Alô Alif, alô Eliésio, Karina, Martinha, o Tiago, toda a equipe de produção que com grande fervor e grande alegria tem trabalhado para colocar a programação no ar, né, gente? Somos em poucos, mas nós fazemos tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, tá certo? Espero que você receba aí todo esse bem, que você sinta essa energia positiva. Mandar um abraço também para todos nós, para todos que trabalhamos nas nossas unidades, né? Alô Maceió, pessoal de Maceió que tá lá trabalhando também. Alô Atibaia, pessoal que tá lá na 107.1 FM, também fazendo uma programação com carinho para você. O pessoal de Maceió, 92,3 FM, né? E claro, quem tá lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, através da nossa TV Imaculada, mandar um abraço para toda a nossa equipe que trabalha na TV Imaculada. E assim juntos nós vamos
curtindo este momento devocional e de conhecimento, como eu falava, que é o Encontro com Maria. Olha, você além de acompanhar a gente pelas rádios, pela TV, você também pode acompanhar a gente pelo nosso site, miliciadaimaculada.org.br. Também pode acompanhar através do aplicativo, né? Olha, a gente sempre fala isso, mas se você não baixou ainda no seu celular, corre, entra lá na sua loja de aplicativos e procura Milícia da Imaculada e dessa forma você vai poder também acompanhar as nossas rádios e a nossa TV. E também, não é só isso não, você pode acompanhar a gente através da Alexa, escutar a nossa programação da Rádio Imaculada através da Alexa. Então, aquele dispositivo, sabe, que você pede e ela obedece? Fala para ela, Alexa, toca Rádio Imaculada e você vai ficar sintonizado na nossa programação. Muito bem, meu irmão, minha irmã, são 2h03. Nós estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Imaculada em São Bernardo do Campo e hoje é quinta-feira, nós estamos na terceira semana da Quaresma. Vamos rezar especialmente com Nossa Senhora ao lado do nosso fundador São Maximiliano Maria Kolbe, aquele que viveu uma profunda experiência com Nossa Senhora, aquele que encontrou em Maria o caminho de santificação e de salvação também. Por quê? Porque Maria aponta ao Salvador, né? Maria é aquela que diz, olha, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Olhem para o meu filho, é ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Essa é a missão de Nossa Senhora, nos apontar. Ela que nos trouxe o Salvador, ela também nos aponta para o verdadeiro caminho. Bacana, né? É bom a gente ter essa certeza. E olha só, no programa de hoje, nós vamos falar sobre Maria nasceu para ser mãe de Deus. Profundo, hein? Maria nasceu para isso, gente. É o que eu falava. Ela nos trouxe o Salvador. E quem vai participar conosco nessa tarde é o Padre José Eduardo, que vai nos ajudar, né, a esclarecer essa missão de Maria. Ela nasceu para ser a mãe de Deus e, consequentemente, a nossa mãe também. Se você tiver dúvidas, questionamentos, quiser participar, dar o teu testemunho com essa mãe de Deus, você pode mandar para cá um áudio através do nosso WhatsApp. O DDD é 11 98904 3747. 98904 3747. Envia sua mensagem de texto para cá ou, se você preferir, grava um áudio, mais ou menos 30 segundos, para que a gente consiga colocar a sua participação no ar, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente começar bem o programa, vamos rezar para Nossa Senhora, entregando nas mãos dela esse programa que a ela pertence, né? Então, termos a consciência de que nós não fazemos por nós mesmos, nós fazemos por algo maior, nós fazemos pela missão, tudo que nós fazemos é para que a Imaculada seja conhecida e seja amada. E é óbvio, gente, onde Nossa Senhora é amada e conhecida, Jesus também, por consequência, é conhecido e amado, porque onde está a mãe, também está o seu filho. E hoje, eu quero convidar você a rezar comigo uma das orações de São Maximiliano. Inclusive, olha, nesse livro aqui, este livro você encontra na Milícia da Imaculada. E eu vou usá-lo para nós rezarmos uma dessas orações lindas. E ela é intitulada assim, Louvor à Virgem. E essa oração diz assim, concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima. Concede-me louvar-te com o meu empenho e sacrifício pessoal. Concede-me viver, trabalhar, sofrer, consumir-me e morrer por ti, somente por ti. Concede-me conduzir a ti o mundo inteiro. Concede-me render-te uma glória que ninguém jamais te tributou até agora. Concede aos outros de superar-me no zelo pela tua exaltação, e a mim de superá-los, de tal forma que numa nobre competição a tua glória aumente cada vez mais profundamente, sempre mais rapidamente, sempre mais intensamente, como deseja aquele que te elevou de maneira tão inefável acima de todos os seres. Só em ti Deus foi adorado sem comparação, mais do que em todos os seus santos. Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Caminha diferente, quem tem à sua frente, a mãe de Jesus, pois ela sempre atende, quem diariamente, com o terço na mão, pede sua intercessão. Caminha diferente, quem tem à sua frente, a mãe de Jesus, pois ela sempre atende, quem diariamente, com o terço na mão, pede sua intercessão. Se você está sozinho e a angústia chegou, saiba que a mãe de Deus roga em seu favor, e o vinho da esperança o Senhor transformará. Se Maria à sua frente caminhar, Se Rainha Maria à sua frente caminhar, você caminha diferente, eu caminho diferente, todos nós. Se nós colocarmos Maria à nossa frente, pedindo, né? Qual que é a oração que a gente faz? Maria, passe à frente das nossas vidas, das dificuldades, dos problemas, dos questionamentos, deixando ela nos apontar o caminho. Sabe aquela luz? Imagina você assim, que muitas vezes a gente se encontra naquele corredor escuro. E aí, sabe a lanterna que ilumina o caminho e aponta o caminho, aí você encontra o caminho? Nossa Senhora, essa lanterna é a lanterna que ilumina a fé, é a lanterna que nos faz enxergar Jesus ali naquele corredor. Né? Muitas e muitas vezes a gente passa pelo deserto, e eu digo maioria das vezes, viu? Mas quando nós estamos com a Nossa Senhora, nós estamos seguros, porque ela nos aponta o caminho. E vamos falar sobre essa mãe? Porque é tão bom falar da nossa mãe, para amá-la e conhecê-la melhor. Olha, você que está me ouvindo e me vendo, você sabe por que Maria é considerada Mãe de Deus? Esse título, Mãe de Deus, né? Muitas pessoas se questionam, Mãe de Deus ou Mãe de Jesus? Mas peraí, Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus... E aí, como é que fica isso? Às vezes causa uma certa confusão, mas claro, nós queremos esclarecer e conhecer mais e melhor sobre esse título, Maria, Mãe de Deus. Eu quero saudar aqui o nosso grande amigo, Padre José Eduardo, que se disponibilizou a estar nessa tarde conosco. Ô Padre, seja muito bem-vindo, salve Maria Imaculada, sua bênção. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. É uma alegria poder estar aqui com vocês, conversando essa tarde sobre ela, sobre a nossa Santíssima Mãe. Amém, Padre. É muito bom falar da mãe. E olha, Padre, o senhor é bem reconhecido através da sua missão de comunicar o Evangelho, incluindo as suas homilias mais repercutidas na internet, né? Como que o senhor recebeu esse chamado para a vida sacerdotal? Como é que aconteceu na tua vida esse chamado, Padre? Quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, eu me converti e aí eu descobri a vocação, assim, entendi, né, que o sacerdócio era a minha missão. E aí foi um caminho reto. Na primeira oportunidade, entrei para o seminário da diocese, fui ordenado sacerdote, estou aqui até hoje. Muito simples. Que bacana, né? É um chamado que realmente transformou a tua vida. Agora, Padre, amar Nossa Senhora, claro, todos nós amamos, o Senhor também ama, né? Entrando neste tema de hoje, né? Pensando a vida de Maria, né? Ela nos ajuda a entender esse papel como Mãe de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Olhando para a vida dela, a gente consegue compreender esse chamado também da vida dela, de ser a Mãe de Deus? A gente percebe isso pela Sagrada Escritura, né?
quando nós lemos a Bíblia com muita atenção, nós entendemos aquilo que me parece bastante evidente, que no desígnio divino de Deus, ela estava prevista como o meio pelo qual nos viria o Redentor. E isso está muito bem elucidado no capítulo 3 do livro do Gênesis, lá no versículo 15, quando Deus diz à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando milênios atrás Deus diz isso à serpente, o que ele está anunciando é que viria essa mulher pela qual nos chegaria o Salvador. Certo. Então nós podemos entender que Deus a escolheu e a preparou primeiro, antes do seu nascimento, já designando como mãe de Deus. É isso que nós entendemos pela fé? Ou não? Nossa Senhora era então uma mulher de muita fé, como todo mundo, e Deus a escolheu posteriormente. Como entender isso, padre? Olha, não, é muito mais profundo até, porque o que acontece, e é isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Nós temos um dilema, que o dilema é o seguinte: Deus criou o homem sabendo que o homem iria pecar. Certo. Não pode ter sido diferente, porque senão ele não é Deus. Ora, por que Deus permitiu que o homem pecasse? Ora, porque só Deus pode extrair o bem de um mal. E quando o bem é maior do que o mal, então o próprio mal se torna, digamos assim, ocasião para que Deus manifeste a sua bondade. Então, o remédio para o pecado estava previsto antes do pecado. E, portanto, antes da criação do mundo inteiro. Que remédio é esse? É a encarnação de Deus. Deus se encarnaria como remédio para o pecado. Mas ele se encarnaria como? Ele apareceria do nada? Não. Ele se encarnaria de uma mulher. São Paulo diz assim, na carta aos Gálatas: Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, né? Ele não diz assim, nascido através de uma mulher, ou nascido por meio de uma mulher, como se a humanidade de Cristo tivesse sido gerada dentro do ventre imaculado de Maria por uma matéria estranha colocada ali dentro. Não teria nem sentido, porque se fosse para ser assim, ele não teria sido gestado, né? Então vejam, Deus mesmo determinou que ele se encarnaria de Maria. Portanto, o decreto da divina encarnação, que é anterior à criação do mundo, já prevê que Jesus vem por Maria. E isso fica muito claro nessa cena de Gênesis 3,15, quando Deus diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, diz para a serpente. Ele está mostrando qual que vai ser o remédio que ele preparou. E ao longo de todo o Velho Testamento nós vemos Deus preparando essa avenida legal para que ele possa se encarnar. E se encarnar de que jeito? Nela. Então a relação dela com ele é uma relação única. Não existe, não é uma relação igual a dos outros. Sim. A relação de Maria com Cristo é a de doadora da humanidade santíssima de Cristo, que é o instrumento da nossa redenção. Então, esta humanidade santíssima que foi crucificada, cujo sangue nos perdoa, foi doada, digamos assim, por ela. Então a relação dela com ele é única. E ela já está estabelecida previamente antes da criação do universo. Então, só para concluir, Sim. nós podemos dizer assim, que o mundo inteiro foi criado tendo em vista Jesus e Maria. Certo, padre. Agora, olhando para as virtudes de Nossa Senhora, né? O que fizeram
A partir desse, né, desse princípio que o senhor nos relatou agora, Deus, na verdade, desde sempre, então, formou, sonhou com Nossa Senhora já com essas virtudes para então ser a mãe de Deus, é isso? Isso. Quer dizer, toda a santidade dela decorre desta eleição que Deus fez dela desde toda a eternidade. Por isso ela é imaculada, por isso ela tem a plenitude da graça, por isso ela tem a plenitude de todas as virtudes, justamente para ser a doadora da humanidade santíssima do Deus encarnado. Certo. Padre, como que a maternidade divina de Maria, ela influenciou a sua vida e a espiritualidade? Foi num crescendo, né? Eu sempre tive amor por Nossa Senhora. Eu acho que, assim, é até óbvio que eu vou dizer, o amor dela por mim é maior do que o meu amor por ela, né? Sim, Então, digamos assim, que eu fui descobrindo isso aos poucos, e quanto mais eu fui estudando, mais me aprofundando, eu pude ter uma relação mais íntima com ela. sim. Aí nessa relação, é o que eu falava no começo, né, padre? Quanto mais nós conhecemos, nós passamos a amar mais, a admirar mais e buscar imitar, né, Maria por conta de todas essas virtudes, né? O quê? Uma mulher forte, uma mulher acolhedora, uma mulher que sabe o caminho, uma mulher que disse o sim, né? A única pergunta, o único questionamento que passou na sua cabeça ali na hora, por exemplo, da anunciação, foi como aconteceria, mas ela estaria disposta então a viver tudo aquilo, né? Olhar para Nossa Senhora e a gente conseguir enxergar tudo isso, não é, padre? Agora, veja que as virtudes sobrenaturais dela excedem muito tudo isso. Então, por exemplo, né? Pensando assim, na fé de uma alma imaculada, né? Se a gente encontra, por exemplo, um santo, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II, né? A presença deles causava ao seu entorno uma explosão de fé. Imagine o que não era Nossa Senhora. Quando, por exemplo, ela saúda Santa Isabel, ela diz Shalom, né? Possivelmente a Sim. saudação hebraica do tempo. O quanto isso, imagine, ela estava ali com o verbo encarnado já dentro do seu ventre. O quanto isso causava de estupor, de maravilhamento, a presença dela, uma presença sobrenatural, uma alma inteiramente arrebatada por Deus, penetrada pelo amor divino, que está como que suspensa o tempo todo, considerando a bondade de Deus, a santidade de Deus. Então a alma Santíssima de Maria é como que um oceano de santidade e contemplação, de graça e de pureza, que vai sempre se excedendo, né? Então, até mais do que as virtudes humanas, as virtudes sobrenaturais, elas estavam como que num contínuo apogeu. E a presença, o modo de ela ser, comunicavam isso ao seu entorno. É uma pessoa única, né? Sim, com certeza uma pessoa única. Agora, padre, fazendo uma análise, né? A gente pega, que a gente discute muito isso também, a questão do livre-arbítrio, né? A gente olha para Eva, né? A gente olha para Nossa Senhora como a nova Eva, vamos dizer assim, aquela que veio para fazer diferente do que a primeira Eva fez, vamos dizer assim, a mãe dos viventes, né? A gente vê a questão do livre-arbítrio. Assim, para a gente entender melhor, fazendo uma pergunta bem de leigo mesmo, para poder entender de fato como que é essa relação. Mas Nossa Senhora poderia ter dito não, por exemplo, na hora da Anunciação? Existia essa possibilidade ou não? Poderia. Deus quis que a obra divina da encarnação dependesse do consentimento livre e, portanto, meritório dela. Então, é óbvio que
Deus não daria uma missão dessa proporção sem dar um cúmulo de virtudes para que a pessoa cumprisse. Mas ela não é uma máquina Sim. que simplesmente está seguindo a moção de um outro sem liberdade. Ela coopera livremente, e justamente porque ela coopera livremente, o seu consentimento é meritório, e vejam, isso é grandioso, né? Se a gente parar para pensar que o universo inteiro estava pendente de um consentimento de uma criatura. Por determinação divina, ela poderia ter malogrado tudo se dissesse não. Então, aquele ato de vontade dela, quando ela diz Fiat, faça assim segundo a tua palavra, quando ela diz isso, é como se explodisse um dique de uma represa, um dique de uma represa infinita. E o verbo, que é o próprio Deus, desce até as entranhas dela, mas o seu sim rebenta aquela represa eterna de amor. Portanto, você veja, isso mostra, de um lado, a grandeza desse ato de consentimento dela, Sim. e também mostra o quanto o nosso ato de consentimento é importante. Porque quando eu faço escolhas erradas, eu posso estar abrindo a minha vida para o diabo, como fez Eva. Eu posso estar abrindo a minha alma para o pecado. Eu posso estar abrindo a minha alma para muita coisa ruim. Deus valoriza muito o nosso consentimento. Então nós temos que pensar muito bem no que nós escolhemos fazer. Certo. E aí entra, né, padre, a questão, por exemplo, da eleição de Nossa Senhora, a eleição de Maria, o fato dela ter sido concebida sem pecado, que é o que nós professamos e acreditamos, já em vista de assumir esse papel, né, maternal de Deus, de Jesus, não é? Sim, ou seja, como ela é a doadora da humanidade santíssima pela qual nos vem a redenção, não teria sentido que ela fosse concebida em pecado, já que, desde toda a eternidade, ela estava prevista para ser a mãe de Deus. Então, como é que alguns irmãos não conseguem entender esse mistério? Porque eles dizem o seguinte: Nossa Senhora diz lá no Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, Cristo é Salvador de Maria. Mas, aí pergunta, mas como é que ele pode ser o Salvador dela se ela não tem pecado? É que existem dois modos de salvar. Um modo de salvar é quando você salva a pessoa que já está no perigo. E outro modo é você preservando-a do perigo. Preservar é mais perfeito do que salvar depois da queda. E justamente porque a obra da redenção é perfeitíssima, não podia faltar na redenção de Jesus Cristo esse aspecto da preservação de uma criatura com vistas à redenção. Sim. E é isso que ele faz. Ele a preserva do pecado e, portanto, acumula de todas as graças, e a nós outros, ele nos tira do pecado através da graça santificante. Muito bom, padre. Olha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor responder após o nosso intervalo, porque muitos, né, de nós, às vezes, nos pegamos sendo questionados, né, no título. Mas peraí, mãe de Deus ou mãe de Jesus? Maria é mãe de Jesus? É mãe de Deus? Qual que é o certo? Por que que é o certo? O que que é o certo? Tá bom? Responde essa pergunta pra gente daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência também nós queremos a sua participação, né? Conta pra gente aí o teu testemunho, o teu amor com Nossa Senhora. Participe mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. A gente volta já, não saia daí.
Programa Encontro com Maria de volta aqui na Rede Imaculada de Comunicação, as nossas rádios Imaculada, na Grande São Paulo, 1490M, em Atibaia, 107.fm e em Maceió, 92,3 FM, além, é claro, da nossa TV Imaculada, canal 15.1, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos falando sobre o tema Maria, Mãe de Deus, e nós estamos recebendo com alegria aqui sobre esse tema o Padre José Eduardo, que dispôs do seu tempo, da sua tarde, a quem inclusive nós agradecemos muito, para poder clarear um pouco o nosso conhecimento, nos ajudar a conhecer mais. Afinal de contas, este é o objetivo do Encontro com Maria, estudar Maria, entender a figura de Maria para poder amá-la e saber falar de Maria também, que é muito importante. Padre, eu fiz uma pergunta para ti antes da gente ir pro intervalo, né? Às vezes, esse conflito. Mas espera aí, mãe de Deus ou mãe de Jesus? Nossa Senhora, afinal de contas, podemos chamá-la de mãe de Deus ou mãe de Jesus, Padre? Olha, essa é uma pegadinha teológica muito sacana. E a gente precisa entender exatamente do que se trata, porque na verdade isso é uma heresia, tá? Certo. Eu vejo até teólogos protestantes bem renomados fazendo de conta que isso não é heresia. Sim. Mas é. Inclusive porque as igrejas protestantes, em geral, deveriam declaram ter aceito os primeiros 6 concílios da igreja, e dentre esses concílios, o concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. Nessa época, havia um herege chamado Nestório. E Nestório dizia que Cristo é tão somente homem. E por isso Maria tem que ser chamada de Christokos, quer dizer, mãe de Cristo, mas não Theotokos, mãe de Deus. Era a tese sustentada por Nestório. E, na verdade, essa tese nestoriana, ela foi um pouquinho sofisticada, mas só um pouquinho, pelos protestantes na modernidade, que eles dizem o seguinte: Maria é mãe da humanidade de Cristo. Então, por exemplo, eu vi um pastor dizendo o seguinte: os católicos dizem que Jesus é Deus, e, portanto, Maria é mãe de Deus. E aí ele concluía, peraí, mas não é assim. Jesus é Deus e homem. E, portanto, dizia ele, Deus não tem mãe. Quem tem mãe é o homem. Então Maria é mãe da humanidade de Cristo, é mãe digamos assim, da pessoa humana de Cristo, né? No fundo é o que ele está querendo dizer, da pessoa humana de Cristo. O problema é que o dogma católico e a Sagrada Escritura, etc., tal, nos dizem o seguinte, que Cristo ele tem uma natureza humana. Mas a pessoa que é sujeito dessa natureza é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, é Deus. Ou seja, a humanidade santíssima de Cristo, o corpo e a alma de Cristo, estão unidos a um sujeito que é o próprio Deus, com o Pai e o Espírito Santo. É a segunda pessoa da Trindade. Portanto, quando eu digo que Maria não é mãe de Deus, eu estou negando que Cristo seja uma pessoa divina. Sim. Eu estou dizendo que existem 2 pessoas ali. Uma pessoa humana, que é Cristo, e uma pessoa divina, que é a segunda pessoa da Trindade, e que as 2 estão conectadas de algum modo. Isso é, na verdade, o que está dizendo quem diz que Maria não é mãe de Deus. Está dizendo uma heresia nestoriana. Sim. Agora, quando a igreja diz que Maria é mãe de Deus, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a pessoa divina do Verbo se encarnou. O que significa isso? Que ele assumiu a natureza humana. Então essa natureza humana, ela, digamos assim, é um
órgão da divindade. A natureza humana, ela tem, digamos assim, a, a divindade de Cristo como o seu sujeito. Agora veja, desculpa me prolongar um pouquinho, mas é Sim, padre, por importante favor. dizer isso. Importante. Se isso não fosse assim, então, por exemplo, se a gente separasse, então você tem uma pessoa humana e uma pessoa divina, ou a natureza humana, ela tem. Porque veja, é até esquisito você dizer que a natureza humana ela é um sujeito, ou que alguém possa ser mãe só da natureza humana, como se não houvesse um sujeito aqui, que é a pessoa divina do Verbo. Se nós pudéssemos dizer isso, então veja bem, o sangue de Cristo tem poder. Sim ou não? Todo mundo acredita nisso, os protestantes também. Sim. Mas assim, Deus tem sangue? Não, Deus é espírito. Sim. Deus não tem sangue. Só que na encarnação, Deus passou a ter sangue. Quer dizer, em que sentido? No sentido que quando ele se encarnou, ele assumiu o sangue daquela humanidade. Então, o sujeito daquele sangue é Deus. Então, por exemplo, se a gente separa as coisas, então, por exemplo, eu tenho que dizer que Jesus, enquanto homem, não é filho do Pai eterno. Isso é uma heresia, chama-se adocionismo, que diz que Jesus, enquanto homem, é filho de adoção. Isso é uma heresia. A igreja diz que Jesus é filho de Deus também enquanto homem. Por quê? Porque ele, efetivamente, é a segunda pessoa da Trindade, é o sujeito da sua humanidade santíssima. E isso me parece um erro tão grosseiro, porque, veja, mesmo no nosso caso humano, por exemplo, a nossa mãe gerou nosso corpo, correto? Certo. Mas não gerou a nossa alma. Uhum. A nossa alma foi criada diretamente por Deus. Alguém poderia dizer assim, não, você não é minha mãe porque você só gerou só o meu corpo. Você não é minha mãe, já que a minha alma é a forma do meu ser, é a minha alma, né? Então, portanto, você não é minha mãe. Não tem sentido dizer uma coisa dessa, porque quem é mãe da pessoa. A pessoa que é o sujeito ali, né? Sim. Então, sim, pro escândalo de todos esses nestorianos, Maria Santíssima é mãe de Deus. E eu espero que essa explicação fique muito clara para que ninguém tenha dúvida mais e que não tenha esse tipo de escrúpulo, porque, na verdade, ele é fruto de uma heresia muito horrenda. Com certeza, padre. Eu não corrija-me se eu estiver errado, né? Mas o senhor falando isso, lembrei muito também das falas de Jesus, né, nos seus evangelhos, onde ele dizia que ele e o Pai eram um, quer dizer, simbolizando não, mas falando, declarando que ele com Deus, né, Jesus feito homem com Deus, são um, então não tem como separar. Acho que vai de encontro a esse pensamento também. Tô certo ou tô errado, padre? Tá certo, mas assim, de um modo simples, né? O que eu quero dizer Sim, assim, de um modo simples. quando Jesus diz assim, aliás, quando nós dizemos, ou quando se diz por aí, que Maria não é mãe de Deus, eu estou cometendo uma heresia contra Cristo, não contra ela. É isso que precisa Certo. ficar claro na cabeça Sim, das sim. pessoas. Porque se eu digo que ela não é mãe de Deus, eu estou supondo que há uma outra pessoa ali que não é a pessoa divina do Verbo. Uhum. É simples assim. Certo. E aí entra a questão da importância do estudo da teologia católica para nos ajudar a clarear tudo isso. Eu acho que um pouco do que a gente está fazendo hoje, claro, isso aqui, né, padre, é uma gotinha no oceano, né? Mas quando a gente se aprofunda no conhecimento da teologia católica para nos explicar a figura de Maria e, claro, né, Jesus, porque não tem como separar a mãe do filho, não tem como separar na história da humanidade essas duas figuras importantíssimas para a nossa fé. Acho que com a teologia fica bem mais claro, fica bem mais fácil da gente compreender tudo isso, certo? Certo, exatamente. É isso aí.
Padre, como que as mulheres, né, que vivem a maternidade podem olhar para Nossa Senhora, agora até entrando num contexto mais poético, né, claro, de espiritualidade, de carisma, mas as mães enxergarem em Maria, encontrarem essa verdadeira maternidade em Nossa Senhora e serem também um pouco de Maria para os seus filhos. Existe uma receita? Como viver isso? Olha, nós temos que. Eu acho que existem duas maneiras, que elas são complementares, de permitir que a influência dela aumente em nossa vida. Então, o primeiro modo é imitando as suas virtudes, né? A sua fé, a sua esperança, a sua caridade, a sua prudência, a sua justiça, a sua fortaleza, a sua temperança, tudo isso, imitando suas virtudes. Mas o caminho mais excelente é a união mesmo com ela. E essa união com a Virgem Santíssima, e aqui vem um outro problema, né? Porque algumas pessoas, elas pensam assim, que Maria Santíssima, ela meio que nos separa de Cristo. É alguém que está entre nós e Cristo, né? Esse modo de ver as coisas não é correto. Por quê? Porque o vínculo que nós temos com Cristo inclui o vínculo com ela e com todos os santos. A comunhão dos santos, e nessa comunhão ela tem um papel preponderante, ela não é paralela a Cristo. Pelo contrário, ela se dá mediante a alma santíssima de Cristo. O que significa o seguinte: quanto mais eu amar Cristo, mais eu amarei Maria Santíssima e os santos. Quanto mais eu estiver unido a Cristo, mais eu estarei unido a ela, e vice-versa. Então, essa vida de união com Cristo em Maria é a mística de muitos santos, que encontraram nesse caminho da união com ela uma estrada mais simples para a união com Jesus Cristo. Por quê? Aqui eu gosto muito de uma mística flamenga chamada Marie de Sainte-Thérèse, Maria de Santa Teresa. Ela diz o seguinte: Cristo é o sol, Maria é a lua. Ela pega esse símbolo cosmológico, né? E de fato é assim mesmo, porque na cosmologia, Cristo é significado pelo sol, de onde vem toda a luz, toda a graça, toda a força. E assim como o sol influencia a Terra, a humanidade santíssima de Cristo exerce uma influência sobre as nossas almas se nós estivermos em estado de graça. Mas essa luz do sol, na noite, chega através da lua. Então, este Mysterium Lunae, mistério da lua, é o mistério da igreja. A igreja é essa lua, e como Maria Santíssima é a parte mais eminente da igreja, ela, portanto, exerce esse reflexo de uma maneira mais acentuada. O que eu estou querendo dizer com isso? E citando a Marie de Sainte-Thérèse, estou querendo dizer o seguinte: quando você olha o sol, a sua vista se ofusca. Sim. Mas quando você olha para a lua, não. Exato. Então, quando você contempla Deus refletido na alma santíssima de Maria para apegar-se a Ele, tendo-a como uma espécie de lua, um satélite, né, que me facilita amar mais Cristo, etc., é mais simples esse caminho que me leva à contemplação, à união divina. E é uma pena que as pessoas não entendam isso, porque uma pessoa que, por exemplo, entende Nossa Senhora como um obstáculo, ou que adquire para com ela uma espécie de aversão, de preconceito, coisa assim, ela está se privando de um meio que ele é maravilhoso para chegar à união com Deus. Sim, exatamente. Agora, Padre, esse amor todo de Nossa Senhora pela humanidade, né, manifestada através dessa presença dela nas nossas vidas,
existem vários meios de Nossa Senhora manifestar esse amor, né? Através dos diversos títulos, através das aparições, né? Eu tô vendo o senhor, quem está nos assistindo, tá vendo que o senhor tem algumas imagens ali atrás, imagem de Nossa Senhora Aparecida, tem Maria na Sagrada Família. Qual desses títulos que te cativa mais, padre, em toda essa história, né, da igreja, das aparições e de nomenclaturas de títulos mesmo? O que chama mais a atenção do senhor? Ai, tem tantos. Eu não conseguiria assim dizer um, mas assim, a Imaculada para mim é um negócio. É a minha festa preferida de Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Me dá uma alegria, um fervor, né? Mas Nossa Senhora Aparecida também é Imaculada, né? Porque é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então eu também tenho. Eu até escrevi um livro de meditações sobre Nossa Senhora Aparecida. Porque para mim, digamos assim, o Brasil é um país imaculatista, graças a Nossa Senhora Aparecida. Então, eu tenho, esse título me chama muito o coração. Mas eu gosto muito de um título de Nossa Senhora que foi declarado pelo Concílio Vaticano II, pelo Papa Paulo VI, que é Maria, Mãe da Igreja. Gosto demais desse título dela. Por quê? Porque no Concílio de Éfeso, ela foi declarada Mãe de Deus. E no Concílio Vaticano II, ela foi declarada Mãe da Igreja. E o que acontece? Quando nós meditamos o Evangelho, nós percebemos que existem dois níveis da caridade, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, a maternidade divina, quer dizer, o fato dela ser mãe de Deus, também tem que se desdobrar no fato dela ser mãe da igreja, que é o segundo preceito da caridade, amar o próximo. Então, esse título de Maria, Mãe da Igreja, para mim, ele é muito, ele é maravilhoso. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não se deram muito conta disso, da transcendência imensa que esse título tem no Concílio Vaticano II e como declarou o Papa Paulo VI. Bacana, padre. É mãe de Deus, é mãe da igreja, é mãe de todos nós, é Maria que está conosco todos os dias, o tempo todo, né, nos apontando esse caminho. Temos uma participação, vou pedir para a produção soltar aqui, uma participação através de um áudio no nosso WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde, milícia da Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve. Que vocês estejam todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria, Nossa Senhora. Amém. Eu queria pedir, pelo amor de Deus, se vocês conseguiam mandar o áudio desse padre Eduardo falando de Maria, das heresias aí, dessas coisas, porque eu amo demais Nossa Senhora eternamente. Levarei ao túmulo e levarei eternamente Nossa Senhora em minha vida. E eu queria esse áudio para mim poder mostrar, abre aspas, entre os hereges de hoje, que ainda existem muitos, que não acreditam no amor de Maria, e que eu amo demais Nossa Senhora e acredito muito na intercessão dela. E todas as graças que eu pedi por intermédio de Nossa Senhora, eu consegui. E eu ainda vou conseguir mais. E eu agradeço demais se vocês conseguirem mandar esse áudio gravado do padre, desse programa da tarde aí, para mim. Eu amo demais e gosto muito desse programa e de vocês e da milícia. E principalmente quando está falando também de Jesus e Maria, lógico, né? Mas eu queria, por amor de Deus, vocês conseguiam mandar para mim esse áudio gravado. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado pela participação. Não me recordo o nome dele, mas olha, essa entrevista aqui, ela fica salva no YouTube, tá? Corre lá depois na Rede Imaculada de Comunicação e você pode acompanhar na íntegra, rever essa entrevista. José da Bahia, escutando a gente. Um abraço, José. E claro, né, padre, além do nosso YouTube, também o padre, né, tem evangelizado através dos meios sociais, através das mídias sociais. Padre, para as pessoas te encontrarem, como que nós fazemos para encontrar o senhor na internet?
Olha, eu tenho um trabalho forte no Instagram, então vocês podem ver minha página no Instagram, né? @PE José Eduardo. Você pode também ter meu canal no YouTube, Padre José Eduardo. Lá eu tenho homilias diárias, essa semana eu tô dando um curso sobre a Sagrada Escritura. Então, o pessoal que não me segue, segue aí, gente. Me segue aí pelo Instagram e também me segue pelo YouTube. Tá certo, então. Procurem lá Padre José Eduardo. Padre, para a gente encerrar esse momento, olha, um momento muito valioso, né? Teologia, mariologia, cristologia, muita coisa boa aqui nessa tarde para a gente poder contemplar e conhecer mais sobre a nossa fé católica. É muito importante, né? Ser católico não é somente rezar o terço e participar da missa. Isso é fundamental, claro. Mas muito além disso, né, padre? Muito além de ler a Bíblia, muito além de ter conhecimento do catecismo, né, do magistério da igreja, é justamente ir cada vez mais em busca desse conhecimento mais aprofundado para a gente professar com fundamento a nossa fé. Padre, muito obrigado. Eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma bênção para todos nós, para os nossos ouvintes e também os telespectadores. E assim, Maria como nossa intercessora, eu tenho certeza que ela está olhando por cada um de nós e não deixa nenhum de nós desamparados, não é mesmo? Exatamente. Eu agradeço o convite que vocês me fizeram, uma alegria poder estar aqui, sobretudo falar de Nossa Senhora, pela qual nós temos tanto amor. E agora vou deixar uma bênção para vocês. Debaixo da vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Padre. Olha, um bom trabalho, tá bom? Que Deus abençoe a tua caminhada, a tua vocação, que o Senhor continue também sendo uma luz, né, nos nossos